Muito bem, amigos, falemos sobre a lição número 12, a parte do domingo, a ferida mortal curada. Geralmente, as situações do passado voltam a se repetir no presente e no futuro. Por isso, Deus nos dá as profecias para que possamos ficar alerta, compararmos com a parte histórica, aquilo que aconteceu, e assim, então, nós criamos um paralelo. Podemos dizer que alguns livros da Bíblia, como Daniel e Apocalipse, são livros escatológicos, porque eles têm uma narrativa profética e uma narrativa também, assim, histórica. De maneira que nós podemos ver que coisas que aconteceram no passado vão acontecer também no futuro. Se olharmos para o livro de Esther, por exemplo, quando um homem chamado Amã, ele queria adoração, veneração à sua pessoa. Todo mundo se curvava diante de Amã, mas Mardoqueu, na porta do palácio, ele não se curvava. Por causa disso, Amã se enraiveceu contra o povo judeu e resolveu exterminar o povo judeu. O livramento divino foi algo assim espetacular, maravilhoso. Se olharmos para Babilônia, vamos ver Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos ver que eles também a eles foram imposto também uma espécie de adoração. Daniel teria que só pedir qualquer coisa ao rei. Se no prazo de um tempo ele pedisse ao Deus do céu, ele seria morto. E aconteceu isso. Daniel não aceitou, foi orar ao Deus do céu e por causa disso foi condenado a ser jogado na cova dos leões. Por isso, Sadraque, Mesaque e Abednego foram condenados também à fogueira, ou seja, à fornalha de fogo ardente, quando eles se negaram a adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Novamente um homem querendo adoração para si mesmo. Então o diabo utiliza vários elementos para trazer adoração para si, através desses elementos. Então podemos ver que aquilo que aconteceu, por exemplo, na corte do rei Assuero, na corte de Babilônia, acontecerá também no futuro com a Babilônia espiritual. O profeta João já deixou escrito que o número de um homem vai impor um decreto que vai obrigar as pessoas a adorar a imagem da besta. Isso significa que nós temos que ficar alerta com respeito ao que vai acontecer no futuro. Pergunta número 1 da lição diz assim: de acordo com as profecias, por quanto tempo o poder da besta iria atuar no mundo religioso? Nós temos então Apocalipse 13, verso 5, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E Deus deu a esse poder, grande força para agir por 42 meses. Em Apocalipse 12, verso 6 e 14, diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, e para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E foram dadas 2 asas de águia para a mulher, que fugiu para o deserto, para o lugar onde Deus havia preparado, e ali ela foi sustentada por tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, verso 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e ele cuidará em mudar os tempos e as leis. E os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, para a pergunta, por quanto tempo a besta iria atuar no mundo religioso de forma cruel? Resposta, iria atuar por 42 meses. 42 meses vezes 30 dias é igual a 1260 dias. 1260 dias, em profecia, significa 1260 anos. Isso está evidenciado quando Deus disse a Ezequiel: cada dia eu te dei por 1 ano. Quando Deus disse para o povo de Israel, no limite da terra prometida, depois que eles foram examinar a terra e voltaram com um relatório estrondoso, pessimista, e se revoltaram contra Moisés e contra Deus, e Deus disse: então vou fazer o seguinte, cada dia que vocês espiaram a terra, vai ser 1 ano. 40 dias vocês espiarão a terra. 40 anos vocês vão ficar no deserto. Cada dia por 1 ano. Então, profeticamente, quando nós lemos no Apocalipse que a mulher seria sustentada por 1260 dias, significa 1260 anos. Daniel 7,25 diz que a besta, a ponta pequena, iria atuar por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso, então, simbolicamente significa 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses, que significa 1260 dias ou 1260 anos. E para olharmos para a história, podemos perceber que Constantino, o rei Constantino da Itália, quando ele quis dominar a cidade de Bizâncio, que era como se fosse Paris nos dias de hoje, era chamada a cidade-luz dos tempos antigos. Então o rei Constantino, ele pediu ajuda aos cristãos, e os cristãos ajudaram, e ele conquistou a cidade de Bizâncio.
O que é que ele fez? Mudou a capital de Roma para Bizâncio e deixou em Roma um vácuo, mas ele deixou uma pessoa responsável pelo governo em Roma. Ele deixou o Papa. Então, no ano 538, o imperador Justiniano, ele conferiu ao Papa o título de defensor universal da fé. A partir desse ano, 538, o Papa tinha todos os poderes para atuar da forma que quisesse. Nesse tempo, já havia oposição contra, assim, o papado. Então, o papado resolveu eliminar todos aqueles que eram contra as suas normas e doutrinas. E do ano 538 até o ano 1798, 1260 anos, o papado agiu de forma cruel. Matou os valdenses, matou os huguenotes e perseguiu todos os reformadores protestantes. No ano de 1798, o imperador Napoleão Bonaparte, cansado das interferências do Papa em suas conquistas, mandou o general Berthier até a cidade de Roma, prendeu o Papa Pio VI e o trouxe então amarrado para a França. O papado ficou 130 anos sem ter o poder. No ano de 1929, o cardeal de nome Pietro Gasparri e o presidente Benito Mussolini da Itália, eles fizeram um acordo chamado Acordo de Latrão. E nesse Acordo de Latrão, o Benito Mussolini, que era o presidente da Itália, ele concedeu ao Vaticano o título, assim, empossou como se fosse um Estado. E o Papa foi colocado como o oficial maior, como se fosse hoje um presidente. De maneira que dentro da Itália tem um país chamado Vaticano. Então, quando o Papa se desloca hoje para outros países, ele vai como chefe de Estado, como se fosse hoje o presidente dos Estados Unidos, do Brasil e assim por diante. Ele vai primeiro como chefe de Estado, depois ele se apresenta como líder religioso. Logicamente que em algumas situações onde há conflitos, o Papa vai como líder religioso mesmo, mas na maioria ele vai como líder político, porque o Vaticano foi considerado em 1929 um Estado independente. Por isso, a ferida mortal que Napoleão Bonaparte colocou sobre o papado em 1798 foi curada em 1929. E diz que toda a terra se maravilhou após a besta, quando viu a ferida mortal sendo curada. Para que possamos enfrentar a besta no tempo do fim, só o poder de Deus nos ajudará. Aconteceu isso na Reforma. João Calvino, o grande reformador francês, ele sofreu muito com a perseguição papal. Mas seu lema é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Martinho Lutero, quando fez as 95 teses da justificação, foi perseguido de forma assim estrondosa, mas em todas as vezes foi liberto e livrado pelo poder de Deus. Acontecerá isso no futuro e nós seremos o alvo. Prepare-se. Deus quer você como um herói da resistência. Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nos dê a força e o poder. Como o Senhor disse em Amós 3, verso 7, o Senhor não fará nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Obrigado por essa lição, porque nos abre os olhos. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Beijo no coração. Feliz domingo para você.